Boa tarde. Hoje a gente vai apresentar o Prepare 2. O Luiz Marcelo vai apresentar para a gente. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Então, é isso. Acabou. Bom, então o Prepare 2, Journal Club, hoje. Primeiro, assim, o contexto que a gente está são 2 milhões de intubação por ano em UTI. Esse dado é dos Estados Unidos, que o próprio estudo trouxe, dessa corte aqui de 2014 e 2018. E 25% a 40% desses pacientes, quando vão ser intubados, fazem hipotensão. Esse dado dessa corte aqui de 2021, eu vou explorar um pouquinho mais, porque foi uma corte interessante aí de 1 ano, mais ou menos, de observação, principalmente pacientes de UTI, emergência e enfermaria, um N bem grande, 2.900 pacientes, e englobou 5 continentes, assim, 29 países, 197 locais, então são dados um pouco consistentes. Você vê, nós vemos aqui, então, a instabilidade cardiovascular realmente bem prevalente nesse grupo. E não só isso, ela é prevalente e está associada à mortalidade. Então, aqui, a probabilidade de sobrevida, quando a gente olha instabilidade cardiovascular, tem um P significativo e a curva separa. E o que chama atenção aqui é que eles avaliaram hipoxemia também e isso não teve correlação com mortalidade. Então, a instabilidade é frequente e está associada à mortalidade. E aí eu vou só dar um spoilerzinho aí do trabalho, mas olhando o suplemento dessa corte, eles avaliaram também os pacientes que receberam bolos de fluido 30 minutos antes da intubação. E os pacientes que não receberam bolos de fluido tiveram menos eventos cardiovasculares do que os pacientes que receberam bolos de fluido. Então é só um dado para a gente poder guardar aí para discussão depois. Mas por que acontece hipotensão, né? É prevalente, os pacientes morrem mais quando fazem hipotensão, mas no final das contas, o que é mais provável que aconteça, primeiro, vasoplegia, e segundo, a pressão positiva, tanto pré-intubação quanto após a intubação, diminui o retorno vascular, retorno venoso, e prejudicando o débito cardíaco. Então, qual que é a ideia principal? Talvez bolos de cristalóide vão aumentar o volume intravascular e vão reduzir esses efeitos deletérios, tanto da indução quanto da pressão positiva. E aí, realmente, os guidelines, esse daqui, inglês, francês, indiano, aqui a opinião de especialista, eles recomendam que o fluido seja realizado nos pacientes antes da intubação. E aí o pessoal decidiu fazer o Prepare 1, que foi publicado em 2019. Bom, o que eles viram que esse colapso cardiovascular é um desfecho composto. Então, aqui eu vou detalhar um pouco mais, porque é bem semelhante ao Prepare 2, mas, assim, o colapso cardiovascular foi semelhante entre os grupos, então não teve maior ocorrência de colapso nos pacientes que receberam bolos de fluido, mas na análise de subgrupo, eles viram que os pacientes que receberam pressão positiva, então os pacientes que fizeram VNI, ventilação com bolsa, válvula, máscara, teve diferença aí, favorecendo o uso de fluidos. Principalmente, só que o que chama atenção é que os pacientes que não receberam bolsa, válvula, máscara, ventilação com bolsa, válvula, máscara, foi o único que o intervalo de confiança ficou acima do 1, com diferença estatística. Enfim, mas assim, o que leva daqui? Os pacientes que fizeram pressão positiva, eles acharam assim, um dado interessante, parece que esse grupo específico se beneficiaria talvez de fluidos antes da intubação. E a ventilação com pressão positiva pré-intubação, a gente sabe que ela é importante, porque quando a gente faz, a gente melhora a oxigenação. Então aqui foi o Prevent que viu que isso realmente acontece. Os pacientes que são pré-oxigenados com bolsa, válvula, máscara fazem menos de saturação durante o procedimento. E então a gente está com a faca e o queijo na mão. Né? Então, o que a gente vai imaginar, então? O Prepare 2 veio para poder discutir um pouco disso. Se fluidos nos pacientes
intubação que receberam pressão positiva faz alguma diferença. Então, a pergunta é isso. Fluido, paciente perintubação, colapso cardiovascular e a pressão positiva, se teria algum efeito sobre isso. A população do estudo eram pacientes maiores de 18 anos, que iam ser submetidos à intubação, e que na programação do procedimento, eles iam receber indução anestésica e pressão positiva. Então, sequência rápida, né? De exclusão. Foram excluídos grávidas, pacientes em situação prisional. Se a intubação fosse de emergência, o paciente era excluído. E se o médico que estava realizando o procedimento achasse que o paciente precisava com certeza receber fluido, ou se ele achava que o fluido seria deletério para esse paciente. Então, o operador, considerando o fluido necessário ou deletério, o paciente também era excluído. A intervenção. Os pacientes recebiam 500 ml de cristalóide isotônico, de acordo com a escolha do operador, que era o médico fazendo o procedimento, né? E a instrução era que a infusão seria intravenosa ou intraóssea, por gravidade, né, o sorinho pendurado, pressão manual, ou uma bolsinha de pressão, infundindo o máximo possível antes da indução, mas de forma que não atrasasse a intubação. Então, se não fosse realizado tudo, o restante seria realizado durante o procedimento ou até o término do volume total. No grupo controle, só poderia ser realizado fluido se fosse para tratamento de hipotensão, que o operador considerasse razoável, e se o operador determinasse necessidade para a segurança do paciente. E sendo um trial pragmático, isso vai ter um pouco mais na discussão também, mas assim, o trial pragmático, você mantém um cuidado clínico de rotina do paciente, né? Então, se antes de ser randomizado, antes de ser recrutado, o paciente já estava recebendo fluido, ele terminava de receber o fluido que ele já tinha começado a receber, e de acordo com a escolha do operador, ele estava livre aí para poder escolher o agente de indução, qual vasopressor, se bolos de fluido após a indução anestésica fossem necessários, também ele estaria livre para determinar. O desfecho primário, então, foi colapso cardiovascular. Foi um desfecho composto, que avaliou o início ou aumento do vasopressor, ou pressão sistólica menor do que 65 entre a indução e 2 minutos após o procedimento, ou parada cardíaca e morte entre a indução e 1 hora após o procedimento. E os desfechos secundários, eles avaliaram a morte em 28 dias e mais alguns desfechos exploratórios que vai ter na tabela de resultados. Bom, foi um estudo multicêntrico em 11 UTIs dos Estados Unidos. Os grupos eram paralelos, ou seja, cada indivíduo só recebia um tipo de tratamento. Não tinha como ser cegado e pragmático, né, mais próximo da prática diária. A randomização foi 1 para 1. No flowchart isso vai estar um pouco mais detalhado. E era gerada uma lista por computador, os pacientes eram permutados em blocos aleatórios de 2, 4 ou 6, estratificados de acordo com o local que ele estava, de acordo com a UTI que ele estava, e a atribuição de grupos era colocada em envelopes opacos numerados, que eram ocultos até o momento do recrutamento. E pela natureza da intervenção, os operadores e os coletores de dados não tinham como ser cegados. Como que era a coleta de dados, então? Um pesquisador ou um clínico treinado no protocolo que não estivesse envolvido na intubação, ele coletava os dados durante o procedimento. E que dados que eram esses? O fluido que o paciente ia receber, o volume de fluido, na verdade, que ele ia receber, qual foi a menor pressão sistólica menor pressão sistólica, a menor saturação de O2 durante o procedimento, e se teve início ao aumento de droga vasoativa. Depois do procedimento, o operador, ou seja, o médico que realizou a intubação, ele coletava qual foi o agente indutor, qual o aparelho de pressão positiva foi utilizado, né, se VNI, bolsa, válvula, máscara, e se teve ocorrência de complicações, inclusive a PCR. Vamos para a estatística, eu prometo, acho que são 5 ou 6 slides só. O cálculo da amostra, então, eles consideraram, de acordo com o PREPARE-1, que o colapso cardiovascular sem o bolus, ele ocorria em 25% dos pacientes,
pensando que talvez tivessem dados faltantes em 5% para o desfecho primário, e aí ele colocou o número de 750 pacientes para ter um poder de 80% e um alfa de 0,05, esse N de pacientes geravam uma redução absoluta de risco de 8,75 e uma redução relativa de 35%. Então, ele considerou 750 porque, no PREPARE, os pacientes que tinham recebido ventilação positiva, esses números eram de 10,2 e de 40, ou seja, o número deles era menor. Então, eles acharam razoável manter esse N de 750. Só que, na análise interina, quando eles chegaram em 375, eles viram que o colapso cardiovascular, ou seja, o desfecho primário, estava menor do que era esperado. Daí eles aumentaram o N para 1065 para manter esse poder de 80%. Os pesquisadores, então, foram cegados, né, até a análise interina e análise desculpa, eles foram cegados para a análise interina e o desfecho até o final do recrutamento e fechamento da base de dados. A análise primária foi uma comparação não ajustada do desfecho com teste Q quadrado, e os resultados foram apresentados como diferença absoluta de risco, intervalo de confiança de 95%. E a análise foi intenção de tratar. Foi feita uma análise de sensibilidade que usou definições alternadas de componentes do desfecho primário ou métodos alternativos de análise, que incluíam regressão ordinal, ranqueando menos grave, ou seja, no desfecho composto, né? O menos grave seria o início ou o aumento de droga vasoativa, e o mais grave é a morte. E análises adicionais aí com modelo linear, generalizado de efeitos mistos, que usou o link logit como um evento aleatório para local e o efeito fixo no grupo, e um modelo de regressão logística com covariáveis pré-especificadas da linha de base. Então, idade, Apache 2, sepsis ou choque séptico, enfim, os desfechos exploratórios. Na análise ajustada, então, os dados perdidos de baseline foram imputados por imputação múltipla. As modificações de efeito foram feitos modelos de regressão logística não ajustada, que incluíram o grupo designado, um efeito modificador de interesse pré-especificado e interação entre os dois. E depois do recrutamento de 375, foi feita análise interina de segurança para avaliar a incidência de colapso cardiovascular, usando Ribeiro-Peto com P menor que 0,01 para eficácia, que daí foi quando foi aumentado o N da amostra. A análise final do desfecho primário considerou um P menor que 0,05 bicaudado como significante, e os desfechos secundários e exploratórios foi usado o Q quadrado para categóricos e o Mann-Whitney para variáveis contínuas. As diferenças entre os grupos foi reportada como uma estimativa pontual e um intervalo de confiança bicaudado de 95%, e a amplitude do intervalo de confiança não foi ajustado para multiplicidade. Então, e todas as análises foi usando a versão 4.1.0 do R. É isso, de estatística. Bom, então nós vamos para o flowchart. Dos 1.500 pacientes acessados, eu destaquei aqui algumas coisas que me chamaram um pouco a atenção e que acho que talvez vai fazer alguma diferença aí, que 196, 500 foram excluídos, mais de 500 pacientes foram excluídos, sendo que 196 porque eles foram submetidos à intubação de urgência, 121 foi contraindicado o fluido, e 27 o fluido era considerado necessário para a segurança do paciente. Então, a gente vê que o fluido foi contraindicado em muito mais pacientes do que o fluido foi como necessário, né? Colocado como necessário. No total, então, dos 1.000 pacientes randomizados, tiveram 3 que não receberam fluidos no grupo intervenção. Primeiro, um por edema pulmonar, outro por hipertensão severa
e outro por erro do clínico, que era para o paciente ter recebido e acabou não recebendo por falha de comunicação. E nesse daqui, 6 não receberam fluidos devido à hipotensão no grupo controle, né? E aqui, 2 pacientes, é pouco comparado com o N total de pacientes, mas assim, 2 foram excluídos porque depois que o paciente já tinha sido randomizado, eles descobriram que eles estavam em situação prisional. E aí acabou sendo um critério de exclusão e eles saíram. Tabela 1, então, a gente tem uma idade de entre 60 e 62 do paciente, entre 60 e 62 anos, e a maioria do sexo masculino, 60% praticamente cada grupo de sexo masculino. O restante é tudo bem parecido, nada me chamou muita atenção aí em etnia, IMC, doenças crônicas relacionadas, até a causa de internação, né, sepsis, choque séptico foi a principal, e foi semelhante nos 2 grupos. A insuficiência respiratória por hipoxemia foi a principal causa aí da indicação de intubação, e o Apache 2 dos pacientes foi em torno de 20. Foi bem equilibrado aí os pacientes terem recebido fluido antes da randomização, né? Então, assim, vendo as características da intubação, separando aí primeiro em fluidos e da intubação em si, a gente vê que os grupos foram realmente bem diferentes, né? Os pacientes que... Essa primeira coluna, então, é os pacientes que receberam fluidos, e a segunda é os pacientes que não receberam fluidos. Então, a gente vê que os pacientes que receberam fluidos foi bem diferente, né, os 2 grupos. Então, a intervenção foi realmente efetiva de acontecer. E o volume total que cada paciente recebeu foi 0 no grupo controle. Então, acho que foi bem separado. E em relação à intubação, praticamente nada teve diferença aí entre os grupos, mas assim, o método de pré-oxigenação principal foi VNI bilevel, bolsa válvula máscara não reinalante, e o agente de indução principal que eles utilizaram foi etomidato, aí entre 76% e 78% dos pacientes. Ketamina e propofol foi menos utilizado. E bloqueador neuromuscular, o principal foi o rocurônio, mas teve 20% ainda que usaram succinilcolina. Enfim, para os desfechos, então. Colapso cardiovascular foi semelhante nos 2 grupos, e aí nesse gráfico aqui ele coloca que o início ou aumento do vasopressor foi o principal evento cardiovascular aí que aconteceu, chegando a 20% nos grupos. E nessa análise de subgrupo, eles viram que o paciente que foram... nessa análise de subgrupo, na verdade, ele fez várias análises lá no suplemento, mas o que me chamou um pouco a atenção foi que a pré-oxigenação com pressão positiva, ou seja, os pacientes que receberam pré-oxigenação com pressão positiva, favorecia a não realização de bolos de fluido, o que é um pouco o oposto do que ele tinha visto no Prepare 1, né? E especialmente aqui também nos pacientes que receberam ventilação não invasiva também teve diferença estatística aí favorecendo a não realização de fluidos. Nessa análise de subgrupo, que daí essa aqui está no trabalho mesmo, o que pareceu ter um pouquinho mais de diferença foi um Apache menor que 19, favorecendo a não realização de fluidos, mas a presença de sepse, o uso de vasopressores, a probabilidade predita aí de colapso cardiovascular, nada disso teve diferença. Só que, olhando aqui, parece que seria linear, né, isso. Então, quanto menor o Apache, melhor não fazer fluidos, né. Mas só que o que a gente vê é que, na verdade, essa distribuição, ela não foi linear. Então, realmente, para baixo do Apache, para essa parte de baixo, probabilidade de colapso cardiovascular foi menor no grupo que não recebeu fluidos, mas isso realmente depois aí do 19 e 20 ele se mistura e não faz muita diferença. Aqui foi
a probabilidade predita de colapso, né? E a pressão sistólica na indução também não foi diferente nos dois grupos. E desfecho secundário, que foi mortalidade em 28 dias, também não teve diferença. Alguns desfechos exploratórios aí, pressão sistólica, menor pressão sistólica, variação da pressão sistólica, menor oxigenação, pacientes que saturaram menos que 80%, nada disso teve diferença. E o tempo de ventilação mecânica também foi semelhante nos dois grupos. Alguns pontos positivos aí que eu achei nesse trabalho. Primeiro, que a separação entre os grupos quanto à intervenção foi bem marcada, e o restante foi bem semelhante, então acho isso interessante aí para talvez responder alguma coisa. Foi um estudo pragmático e multicêntrico, então acho que ele acaba sendo próximo da prática diária aí. O plano estatístico ele foi publicado previamente, então eles respeitaram bem o plano de análise, e a análise dos desfechos foi por um observador independente. Mas o que acontece? 15% dos pacientes que foram avaliados, acessados para participar do estudo, eles foram excluídos por intubação de urgência. Então acaba que esse dado não pode ser muito generalizável para pacientes que estão em parada cardíaca, ou parada respiratória, ou na intubação, ou indicação urgente de intubação. A gente não consegue extrapolar muito dado para essas situações, apesar da gente ter alguns indícios também que podem ajudar a gente. E por que ele escolheu os 500 ml, né? Primeiro porque ele considerou aí que teria capacidade de aumentar débito cardíaco, PA. Era recomendado lá pelos guidelines a realização na intubação de urgência. É a quantidade mais comum na prática clínica, então abrir um sorinho de 500. A quantidade potencialmente efetiva em pacientes recebendo ventilação por pressão positiva no Prepare 1, né? Mas daí, será que se a gente fizer mais volume, isso vai ser mais efetivo? Se a gente personalizar para o paciente a quantidade? A gente não consegue responder com esse trabalho, mas a minha impressão é que fazer mais também não teria muito sentido, porque já que esse tanto não fez diferença, e já é suficiente para poder aumentar débito cardíaco e pressão nos doentes críticos, etc., não me parece fazer muito sentido fazer mais do que 500. Foi um desfecho composto, e um desfecho composto assim, que avaliou gravidades muito diferentes. Então, se aumentar a droga vasoativa comparado com mortalidade, o paciente morreu ou não, eu acho que são coisas desproporcionais para a gente poder comparar. E o uso de vasopressor é relacionado com risco de morte, mas só que ele acaba que não é um desfecho centrado no paciente. Você aumentar o vasopressor tem maior risco de morte, sim, mas se os pacientes morreram igual e o desfecho foi semelhante, então acho que, no final das contas, para esse grupo não fez muita diferença. Foi uma intervenção não cegada, né? Então, porque não tinha como não cegar o médico e a pessoa que estava coletando o dado, então poderia ter um viés na administração de co-intervenções ou na apuração do resultado. E a gente sabe quais foram as medicações utilizadas. O principal foi o etomidato, depois o propofol e a acetamina bem equilibrados, mas a gente não sabe qual dose foi usada de cada um. Talvez doses mais altas estariam relacionadas a maior vasodilatação e maior colapso cardiovascular, mas ele não entrou no mérito de qual dose foi utilizada. Vocês piscaram, acabou a aula. Ai. E aí, gente, quem gostaria de comentar alguma coisa do trabalho? Vai sobrar para você, Pedro. Não, tá. Vou comentar aqui da parte. Acho que antes da parte estatística, do que a gente faz no nosso dia a dia, vocês colocariam um soro de 500 em alguma hipótese, em hipótese alguma, ou na verdade você, Luiz, não pode? Em alguma hipótese você colocaria? O que você acha que responde?
Assim, minha vontade, normalmente, eu não ponho ninguém. Porque não sei o quanto que esse fluido pode ser deletério. O que a gente tem de informação até agora parece que não vai acrescentar nenhum benefício, nem em desfecho pouco relevante, que seria aumentar a droga vasoativa. Então, não sei se talvez alguém que realmente precise de fluido que por outros motivos, né? Assim, sei lá, um choque hipovolêmico mesmo, tá? Ou tá sangrando, ou, e daí talvez fosse até concentrado de hemácia, mas assim, alguém desidratado ou algo nesse sentido, mas que eu faria não pela intubação, mas mais pela situação clínica que o paciente está. Eu ia responder a minha opinião. Eu quando estava vendo a apresentação, só me lembrei muito da minha própria revisão de fluidos, né? Tipo, ele pede para dar 500 ml, porque é o que eles viram que vai aumentar a débito cardíaco, a PA, enfim, mas, tipo, se você quiser fazer um fluid challenge mesmo, 500 ml, tem que ser administrado rápido, né? Ele não especificou tempo de administração, falou que era só por efeito gravitacional com ou sem pressurizador, então, acho assim, sem estar muito especificado, não me parece que foi um método bom para você avaliar, tipo, o fluido responsividade ou fazer uma prova que vai aumentar o débito cardíaco. O que o trabalho me diz é que eu vou continuar dando fluido para quem eu queria dar antes e eu não vou dar para todo mundo, tipo, só para o cara que está desidratado, que está chocado hipovolêmico, que está sangrando a vida, mas para aqueles caras que eu já não queria dar, que eu tinha dúvida se podia ajudar ou não, continuou não me dando vontade de dar mais esse volume. E eu dificilmente, acho que não ia fazer diferença esses 500 ml em mudar tanta repercussão hemodinâmica. O que me deixou mais, assim, pensando, eram as drogas da indução mesmo, ter usado mais atomidato, tem outros trabalhos que talvez até apontem para mais colapso peri-intubação com etomidato do que com a ketamina, e não ter falado da dose, para mim, foi uma coisa muito importante. Então, mas eu continuaria dando só para quem eu já ia dar, que são poucas pessoas. Alguém colocaria alguma coisa diferente? Eu acho que eu não colocaria alguma coisa diferente, é só... Alguém tem... Isso é uma colocação do viés da nossa prática, de não só nesse cenário, mas a nossa rotina é iniciar vasopressor mais precoce, então quando você pensa que o paciente pode fazer hipotensão e você está se preparando para entubá-lo, é frequente a gente pedir para deixar a manobra montada, às vezes já está instalada. Talvez em outras práticas, em cenários diferentes do nosso, seja mais corriqueiro pedir para deixar um sorão ali. Então, só colocar que talvez a pergunta seja válida, pensando em outros cenários que não só a nossa prática habitual. Até foram excluídos, né, o cara que a gente mais acha que vai estabilizar, da intubação de emergência e tudo mais, né? E eles excluíram os que a gente já ia dar fluido mesmo e os que a gente não ia dar fluido mesmo. Então, parece que foi bem pragmático. Eu vou mudar a maior parte dessas referências, vira e mexe quando eu vou preparar as aulas de via aérea, você vê que eles colocam lá no Arme o Circo. E no Arme o Circo, a maior parte desses guidelines colocam uma referência do Intensive Care Medicine, no grupo francês, de um cara chamado Jadeiro, por aí. E aí, mas enfim, o que eles fazem eles têm um estudo pré-pós e, montei um pacote de coisas. E no pacote, eu acho que talvez aí tem muita coisa que é importante, que é eu checo se eu tenho 2 drogas, eu checo se eu tenho 2 intubadores, eu checo se eu tenho caixa de via difícil, tudo aquilo que a gente fala no nosso dia a dia, e nesse pacote vem volume, vem 500 ml acoplado, então deixa isso meio pré-pronto. E nesse estudo, o momento pré, onde não tinha esse pacotinho, versus o momento pós foi melhor. E aí tem aquela questão de, será que ele foi melhor por causa do fluido? Será que ele foi melhor por causa do pacote como um todo? Será que ele foi melhor porque a partir do momento que você está fazendo um estudo onde vão te observar, o pós é sempre melhor do que o pré. Então, mas essa é a grande referência. Então faz sentido. E aí acho que o que vocês colocaram de aquele cara que eu já ia dar, a hipovolemia óbvia, ou que eu olhei e ele estava chocado, ou o cara que... Mas esse cara não entrou no estudo. Esse cara ele foi excluído porque parte do princípio que se o cara está hipovolêmico, você não fala assim, vi um paciente hipovolêmico e decidi se eu ia dar soro ou não. Porque se você assumiu como hipovolêmico, então esse cara recebeu o volume. E lembra, eu acho que foi, eu não lembro exatamente em qual das aulas, no estudo do Andrômeda, depois de mais ou menos 8 a 10 horas de choque séptico, 3% dos pacientes respondiam ao volume.
E o grosso dessa população eram pacientes de choque séptico, e não em fase hiperaguda do choque séptico. Então, talvez, você tinha pouca gente que respondia a volume. Então, se a gente pegar pouca gente que responde a volume e der volume, o volume não faz muita diferença. Então, realmente, acho que ele tinha uma proposta. Eu vou te falar que eu colocava um sorinho numa certa frequência, assim, em quentinhos ali pendurado, nem sempre eu abria de saída, mas eu deixava um lá para minha consciência, sabe? Não era raro fazer isso. E agora tá mais difícil fazer isso, porque agora os olhares pioram, sabe? Quando você coloca, dificulta. Mas e se isso acontece em 40% dos pacientes, qual que seria o plano B? Ou, na verdade, Pedro, coloca você. Já que a Ana falou da nossa prática também, se esse modo de intubar, os pacientes que foram incluídos com esse modo de intubar, se é a nossa prática ou não. É uma pergunta meio estranha. Que, o jeito que eles fizeram a intubação aqui, foi sequência rápida de intubação, que nem a gente faz? Eu li até algumas opiniões, assim, falando que foi sequência rápida, mas, assim, eles ventilaram com pressão positiva a bolsa válvula máscara, isso que talvez não configure. Mas, assim, teve VNI, teve outras coisas também, mas a bolsa válvula máscara com pressão positiva, realmente. Acho que tirando os pacientes que entraram com pré-oxigenação de VNI, os outros pacientes a gente não pode considerar como sequência rápida de intubação, que o que caracteriza a sequência rápida de intubação é a falta de uma oxigenação entre o indutor e o bloqueador neuromuscular. Nesse caso aqui, eles falam que os pacientes receberam pressão positiva depois da indução. Então, falando em questão pragmática mesmo, questão de definição, não foi uma sequência rápida de intubação, com exceção talvez de quem fez a VNI, não sabemos quanto tempo eles deram ali. Então, não é uma prática, esses pacientes não são a nossa prática usual, que a gente usa a sequência rápida em basicamente todo mundo. Não, sim, e isso, a exceção desses pacientes, talvez esses ainda fossem. Mas é que ainda é a ventilação espontânea dele, né? Enquanto você deixa VNI, porque o cara ainda vai estar inspirando até ele ser bloqueado. Ainda tá ok, ainda tá dentro da sequência rápida. O que define não tem intervalo entre o indutor e o bloqueador, tanto intervalo, principalmente intervalo de oxigenação. Como o cara ainda está respirando isoladamente, respirando espontaneamente, ainda considera como independe da pressão. Até vendo o estudo que ele mostrou do New England, o Prevent, é uma coisa que quando eu fui ler a primeira vez, para mim até eu não conseguia nem encaixar na minha prática. Que é naquele momento onde o cara perdeu o drive, você ambusa para pressurizar e depois ir. Então acho que é esse o ponto, que acho que isso aí, em geral, a gente faz menos mesmo. E até que o Prevent falou que isso não era deletério, né? Era até seguro, embora ainda me dá uma angústia. Apesar de naquele momento bom. É só pra encher o saco. Eu fiquei em dúvida porque assim, ele excluiu quem era intubação de urgência, ele excluiu quem está no ciência respiratória assim, também e tal. Ele fala em algum momento, foi uma indicação, ele coloca como clínica da intubação, porque de fato eles foram entrar rebaixamento, o que eu não sei se eu viajei aqui na hora. Perdão. A indicação da intubação, o principal foi a hipoxemia, 41%. Alteração do estado mental, 20%. Hipoxemia com hipercapnia, 11%. Procedimentos de urgência, para facilitar procedimentos de urgência. E hipercapnia isolada. E outros, 12%. Né? Não sei qual que são. Não sei. Não proteger via aérea. Por que tiraram as pessoas do sistema prisional?
de ética em pesquisa, paciente que tem algum conflito de interesse, algum sistema de hierarquia com o estudo, em geral também militares são excluídos, alguma coisa assim, por prática ética, acho que está no Código de Helsinki mesmo, né? Porque os pacientes podem se sentir obrigados a participar. Isso. Porque... E ele não tem autonomia. Tem autonomia, mas ele pode não ter autonomia para tomar decisão, então é proibido. E não vem ao caso disso, mas acho que vocês chegaram a ver aquele texto que mandaram no grupo que o Leandro mandou do Tuskegee, né? Não é isso, mas é muito legal depois dar uma lida. O estudo de sífilis é muito legal de ler. Não cabe a isso, mas é quando as pessoas às vezes não têm a total decisão sobre se elas querem participar do estudo ou não. Vale muito a pena ler. O filme? Boa. E aí, alguém quer comentar um pouquinho aqui? Vamos apontar um dedo. Eu acho que o cálculo de amostra, eles pegaram a taxa de eventos do estudo anterior, acho que faz sentido isso, né? E aí a redução um pouquinho alta, absoluta quanto relativa, mas assim, era um desfecho que não era tão duro, assim, né? Era um desfecho meio composto ali, o principal de colapso, um negócio meio... Eu acho que fica uma taxa boa também, assim, então... Também baseado na anterior. Então, eles pegaram ali a taxa de perda, incluíram, acabou que depois teve que fazer aquele ajuste, né, porque eles viram que estavam tendo um pouco menos de eventos do que o esperado. Eu achei ok dessa parte. Quando você calcula poder, você pode ver no meio do, não no meio do caminho, mas ao final do estudo, se tem poder para aquele poder que você pensou inicialmente. E se a taxa de eventos é menor, você não tem poder. Uma coisa que é interessante, aí não é isso que foi analisado, mas, se no mesmo grupo, ou seja, mais ou menos nos mesmos hospitais, você tinha uma taxa, e depois isso caiu e foi bem abaixo do que você esperava, sendo que era o mesmo desfecho que você encontrou no estudo anterior. Uma das coisas que tem gente que para mim, eu tinha muita ideia eu vou colocar o paciente na pesquisa, é legal porque eu estou ajudando a pesquisa, mas aquele paciente que ele não, aquela pesquisa que ela não teve nenhum ganho, ela não traz nenhum ganho para o paciente que participou. No final das contas, talvez isso não seja tão assim, porque, em geral, as unidades que participam de pesquisa, elas são unidades no qual, ao longo do tempo, elas são unidades mais organizadas. Os protocolos funcionam um pouquinho melhor, eles vão um pouquinho mais adequado. Então, não é errado que você faça a pesquisa por mais que o estudo seja negativo, sabe? Por mais que o estudo seja negativo, existe um ganho tanto para a unidade quanto para os pacientes que são internados naquela unidade, porque, queira ou não, você tem um protocolo de atendimento. Por exemplo, um protocolo de atendimento onde você vai estudar no COVID o uso de heparina como anticoagulação. Se você treina a sua unidade para fazer aquilo, todo mundo sabe que anticoagular um doente é um inferno, porque não sai, o laboratório não anda, o resultado não sai. A partir do momento no qual você coloca um protocolo e ele passa a funcionar, num próximo momento, um outro protocolo anda melhor, a própria anticoagulação anda melhor. Então não é um absurdo que o desfecho melhore ao longo do tempo, não só porque as coisas melhoram, às vezes, ao longo do tempo, mas porque a unidade fica mais habituada a um tipo de tratamento. Então isso por si só pode acontecer. Aí depois disso, passando... Mas é que vai... Mas é que... Não. Ah, eu não gosto disso.
Aí eu não sei porque passou pra mim. O que quadrado eu consigo falar. A ideia era ver como variável categórica, né? Morreu ou não morreu, subiu droga vasoativa ou não subiu. Então, gostei do que quadrado. Esse tipo de variável que você não poderia usar o quadrado, que não seria apropriado. Se fosse esse mesmo tipo de variável categórica, isso. Tem alguma outra peculiaridade que você não poderia usar o Q quadrado? Muito pequeno, uma gigante muito pequeno, e aí na hora que fizer esse de padrão vai estar. Ok, né? Esse dá. Quando randomiza, a intenção de tratar, o paciente, ele pode, sei lá, ele foi randomizado para um grupo que era para receber antibiótico, e o estudo era receber ou não receber antibiótico. Ele foi randomizado para o grupo receber antibiótico, por algum motivo ele não recebeu. Ele vai ser analisado como se ele tivesse recebido. Isso que é a intenção de tratar. Entendi o quê? Manter a randomização, tira o viés de seleção. Tira não, né? O contrário, na verdade. Você bota um viés, mas a tendência do estudo em geral, quando você faz pelo protocolo, a tendência é você atenuar o efeito, assim, é você ir mais para negativo. Claro que não obrigatoriamente, se for uma coisa que tem muita crença naquele tratamento, o oposto pode acontecer, mas em geral ele atenua, ele tende a ser favorecer a hipótese nula. Então, realmente isso faz sentido. Mas se você acredita no seu tratamento, e você acha que talvez alguns pacientes você tenha que fazer, você vai desenhar um estudo, você quer fazer a intenção de tratar, porque é a maneira mais adequada, o que você pode fazer? Tipo, e os pacientes que não receberam, o que você faria? Aquele paciente que não caiu no braço que você... saco. Ele caiu no braço X, mas você colocou ele no Y e você quer analisar ele pelo Y. Como é que chama essa forma? Por protocolo. Eles poderiam ter feito isso também? Mas você já viu em algum estudo que você faz a intenção de análise por intenção de tratar e faz a análise por protocolo. E nisso acaba sendo como se fosse uma análise de sensibilidade. Então você acaba vendo, olha, ainda que analisado por protocolo ou intenção de tratar, o desfecho foi o mesmo. Se por acaso você analisar por protocolo e o desfecho for diferente, talvez valha a pena você repensar na análise no segundo momento, porque não é que o estudo tornou-se positivo. Mas se em ambos os braços ele é nulo, então acho que é como se fosse uma análise de sensibilidade, ele realmente isso não mudou. Ou se você fez por protocolo, porque você achava que, olha, nesse caso a quebra ia ser frequente e talvez necessária, você pode fazer uma análise por intenção de tratar para falar, olha, por protocolo não teve diferença, ou teve, e por intenção de tratar também não teve, ou também teve. Você pode, inclusive, mostrar as duas análises e, às vezes, isso acalma. Segurança foi por protocolo, e daí faz sentido que você quer saber se o negócio é seguro ou não, você precisa saber se a pessoa recebeu, e o desfecho primário foi intenção de tratar. Uhum. Se já tiverem alguma aula que eles vão... Aí não precisa falar muito, porque eu quero falar para a gente não se alongar muito e a gente tem 10 minutos. A questão da análise interina, vocês já discutiram? Assim, não vamos exaurir tudo isso, a gente pode pegar num outro e colocar justamente para isso. Mas aí, é legal fazer uma análise interina, com segurança. Claro que se pergunta por segurança, alguém fala, é sempre bom jogar com segurança, mas qual que é o ganho, qual que é a desvantagem, por que fazer, por que todo mundo não faz? Ou por que deveríamos sempre fazer ou não fazer?
Não, eu acho que... Não sei por que que realmente todo mundo não faz. Eu acho que é interessante porque se está fazendo mal para o paciente, eu vou parar antes da hora. Geralmente é por isso, para segurança, para mim. Sim. Existe uma... Sim. Não. Uhum. A qualquer tipo de risco, né? Não expor a nada. Ai, meu Deus do céu. O que eu falo? Eu sei que você tem que colocar uma diferença, tem que ser uma coisa muito grande. Se você quiser detectar pequena diferença, você vai estar gastando seu poder estatístico de demonstrar um benefício no final. Não sei. Eu sei que você não pode fazer, tipo, 1000 análises interinas e não pode fazer, tipo, uma análise interina para não, tipo... Você tem que botar uma coisa muito absurda no desfecho de segurança para poder aparecer. Se você colocar uma sensibilidade maior, ou seja, uma diferença menor, você vai estar desperdiçando o seu poder estatístico. Não sei explicar, professor. Eu só sei entender mais ou menos. Deu para entender? Deu para explicar. Por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer um estudo grande e eu quero ver o P menor que 0,05 de porcentagem lá. É 5% que a gente fala que seria o acaso. Não é exatamente essa definição, se tiver uma aula disso, mas só que eu quero fazer uma intervenção que ela seja tão perigosa que eu quero fazer 100 análises interinas. A chance de alguma delas dar resultado existe, não existe? Já que em 5%, ou a chance é menor do que 5%. Então, quanto mais análises interinas, maior a chance de uma acontecer ao acaso. Então, cada vez que eu vou fazendo uma análise, eu tenho uma chance maior de pegar ao acaso, logo, o meu P, teoricamente, que eu vou usar como corte, eu não faria um 0,05 que a gente faz. Ele usou um que é bem... penaliza bastante, ou seja, ele é lá embaixo, é um P menor que 0,0001, para a chance de você, tipo, achar alguma coisa ser muito baixa, justamente você não encerrar precocemente. Então, realmente, você pode gastar o seu alfa, ou seja, na verdade, você pode ter um falso positivo ou achar. Tem um outro ponto. Se a gente vai fazer uma análise interina, vamos supor que eu tinha 500 pacientes no meu estudo. Eu decido fazer análise com 10 pacientes. E desses 10 pacientes, 8 caíram, vamos supor, 5 no grupo receber volume versus 5 no grupo não receber. Não tem chance de 4 do grupo que recebeu volume ter ficado mais hipertenso e 4 no grupo que não recebeu ter ficado mais hipotenso? Com 10 pacientes? Então, às vezes, eu posso já achar alguma diferença, mas você falou, não, calma lá, mas eu jogo o P lá para baixo. Mas, em algum caso, isso ele pode induzir você a interromper precocemente um estudo quando aquele achado não era adequado, mesmo que seja por segurança. Por exemplo, o DEXA-ARDS, ele foi um estudo positivo, né? Lembra, o DEXA-ARDS? Usar corticoide em SARA precoce, sem ser COVID. Ele foi positivo e ele encerrou numa análise interina. E é possível que ao longo do tempo, aquilo que ia variando, uma hora ele se equilibrasse e as amostras fossem iguais. Então, é possível que a gente tenha achado uma diferença que não existe. E outra, se eu parei por futilidade,
será que eu não tenho outros desfechos? Você fala, olha, não, mas eu tenho, da maneira que estava, nem que eu colocasse todos os pacientes no outro grupo, esse estudo seria positivo. Então, realmente é fútil. Quando eu faço várias análises secundárias, será que eu não tenho um ganho dessas análises secundárias, dessas análises exploratórias que eu deixo de ter quando eu interrompo um trial? E aí vale a pena você pensar se a economia de custo faz sentido ou não. Então, ela tem vantagens, mas ela também traz desvantagens, ou por interromper precocemente e não trazer outras respostas, pelo risco de você ter um falso positivo, e até mesmo por um falso negativo. Tá? Mais alguma coisa? Não? Alguém colocar alguma outra coisa? Porque acho que já 1h30, não sei se está mais. Pode ser? Bom, vamos lá.